Bom dia! Graça e paz. Deus abençoe o seu dia. Estamos em mais uma manhã na presença do Senhor. Que alegria nós estarmos aqui. Você que está chegando aí, vai chegando, ficando muito à vontade. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tudo aquilo que leva ao seu nome seja abençoado por Deus. Que alegria ter vocês aqui. Que o nosso Senhor Jesus esteja com a tua mão estendida, com a sua mão estendida sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a sua família. Como é que vocês estão, meu povo? Tudo bem? Quinta-feira, dia 31 de julho de 2025, e nós vamos nos assentar à mesa com o nosso mestre para nós aprendermos um pouco mais da sua palavra. Precioso Jesus, como é boa a tua palavra. Oh, aleluia, glória a Deus. Vocês estão bem, meu povo? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Que a casa de vocês esteja em paz, a família esteja em paz. Aproveita, já vai chegando aí. Coloca nos comentários de onde vocês estão nos assistindo nessa manhã. Hoje estamos aqui ao vivo, de segunda a sexta, 7h57, horário de Brasília. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui e eu quero saber de onde você nos assiste. Coloca aí nos comentários de onde você nos assiste. Você que está assistindo agora, ao vivo, e você também que vai assistir no replay, essa live gravada. Aproveita para comentar aí de onde você nos assiste. E quem vai assistir a live gravada, que horas você assiste a nossa live? Porque é importante você colocar aqui nesse vídeo para a gente te conhecer, ver qual é a frequência que as pessoas estão aqui nos assistindo. Que alegria ter pessoas aqui pela primeira vez. Deus abençoe. Deus abençoe o povo que está aqui conosco. Tem pessoas aqui de Paulo Afonso, Bahia, São Paulo, São José do Rio Preto, Cruz das Almas, Bahia. Um beijo para o povo baiano que está sempre aqui em peso, povo paulista. Deus abençoe. Coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo, porque a gente precisa e gostaria de conhecer um pouquinho mais você. Você já sabe o nosso combinado aqui? Que quando a gente chega na live, o que a gente faz, meu povo? A gente começa a disparar essa setinha aqui, começa a disparar aqui o máximo possível de pessoas que você pode, para que a gente alcance, seja nessa manhã um missionário, seja uma missionária, seja uma mulher que espalha a palavra de Deus. Temos pessoas aqui também dos Estados Unidos, gente de várias partes do mundo. A gente recebe pessoas aqui de Portugal, nós recebemos pessoas de Moçambique, já pessoas da Alemanha, pessoas do Japão. Gente, como Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. E eu quero te convidar a ser esse agente de transformação. Seja um agente de milagres na vida de alguém. Como é bom você saber que através da sua atitude, com atitudes simples, nós podemos fazer o nome do Senhor grande. E eu quero te chamar, te convidar nessa manhã para que você seja um agente de transformação, um agente de milagres. Então, aproveita aí, já compartilha essa live com o maior número de amigas. Agora, compartilha para 20 pessoas. E depois que você compartilhar para 20 pessoas, você coloca aqui nos comentários #compartilhei. E eu creio que Deus está vendo a sua atitude de ser uma semeadora da palavra dele.
Você quer ser uma mulher que transborda na vida de outras mulheres. Nós temos esse nosso encontro marcado aqui. Você não pode acordar, começar o seu dia sem receber uma porção da palavra de Deus. Você está garantindo a sua vitória. Você está blindando a sua casa. Você está pegando uma porção daquilo que é a palavra de Deus e está trazendo a realidade para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, 7h57, horário de Brasília. Enquanto você está preparando o seu café da manhã, enquanto você está aí liberando seus filhos para a escola, seu esposo, começando as atividades no seu lar, você está recebendo o Espírito Santo na sua casa. Eu te convido a você trazer a sua Bíblia, papel e caneta. Nós vamos fazer o nosso devocional juntas. E eu creio que esse hábito que você vai desenvolver vai ser uma ferramenta espiritual. Isso vai fazer com que você chegue no final do seu dia com vitórias poderosas da parte do Senhor. Quando nós começamos a entregar o nosso dia pela manhã ao Senhor, nós temos a certeza que Ele cuida de tudo aquilo que nós iremos enfrentar. Ele já sabe, o nosso Deus já está no seu futuro. Diga aí nos comentários, Deus sabe o meu futuro. Coloque aí nos comentários, Deus sabe o meu futuro. E por Ele saber o seu futuro, Ele já se antecipou. Ele já te dá estratégias, armas espirituais. E quem sabe não vai ser aqui que Deus vai te liberar uma chave. Uma chave poderosa, uma chave para destravar portas, uma chave para abrir portas espirituais, uma chave para fechar portas de maldição, que você de repente abriria e isso traria consequências duradouras sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas aqui você irá aprender. Mulheres posicionadas, mulheres que desejam mais de Deus, mulheres lapidadas, mulheres que desejam viver aquilo que o Senhor sabe sobre você. Aquilo que o Senhor desenhou sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Eu já te convido, compartilha com o maior número de pessoas. Eu sei que Deus tem feito coisas maravilhosas e Ele fará ainda mais. Você que chegou aí, aproveita já para pegar o nosso tema de hoje e colocar aí nos comentários. O tema de hoje nós vamos falar sobre quando os problemas são portas de promoção. Como assim, Lídia? Sim, você vai aprender hoje que os problemas podem ser uma porta para te promover para o próximo nível. As mulheres que são estrategistas, Deus está chamando aqui, levantando um exército de mulheres estrategistas. Nós vamos parar de criar problemas, mas nós vamos ser aquelas mulheres que vão para cima do problema. O problema vai ter medo de você. Quando você acordar, o problema vai dizer assim, meu Deus, ela acordou de novo. Ela acordou de novo e eu preciso ser solucionado. Olha um chifrinho aqui, ó. Eu preciso ser solucionado nessa manhã, essa mulher vai me resolver. Que você seja uma solucionadora de problemas. Que as pessoas ao terem problemas difíceis, respostas estratégicas, você será uma conselheira. Você será como uma Débora. O povo subia até Débora. Débora estava debaixo dos carvalhais e Débora era aquela mulher estratégica. Você será uma mulher estratégica na sua geração. Você crê? Mas Lídia, eu não quero ser uma mulher estratégica. Você foi chamada para ser na sua família. Você precisa entender, de repente você vai ser uma mulher estratégica na sua casa. Os problemas virão ao seu marido, aos seus filhos, aos seus parentes próximos e você vai ser aquela mulher conselheira. Então você precisa entender, nas nossas manhãs, você está recebendo ensinamentos valiosos, poderosos, que tem muita gente cobrando para dar, que muita gente tem gente que está fazendo, que está colocando preço nesse conhecimento para te dar. E eu estou te dando aqui, gratuitamente. Como a palavra de Deus diz, de graça recebei
e de graça dai. Nós vamos falar aqui hoje, na nossa live Lapidadas, como eu já disse, quando o problema é porta de promoção. Cadê as minhas amigas para colocarem aí nos comentários, para eu já fixar o nosso tema da live de hoje, para todas as mulheres que entrarem aqui depois, para as mulheres que entrarem depois poderem saber sobre o que nós estamos falando. Hoje você vai aprender a ser uma mulher que usa os problemas, as adversidades que se apresentarem contra a tua vida para se promover. Deus vai fazer com que você use as adversidades, com que você use as lutas, porque você, não sei se você sabe, mas uma coisa que é garantida na vida do crente é luta. Uma coisa que é garantida na vida do crente é tribulação. Uma coisa que é garantida na vida do crente são problemas. Mas eu quero te deixar tranquilo, dos crentes e dos não crentes isso acontece. Só que você tem uma vantagem. Você tem uma carta na manga, você tem um cuidador, você tem um Deus soberano, um Deus que não é pego de surpresa por nenhum problema que ocorre na sua vida. Na verdade, existem problemas que Deus vai fazer com que você se depare com esses problemas, para que você seja promovida para um próximo nível. Quem deseja ser promovida para o próximo nível aí, coloca nos comentários. Então, cadê minhas amigas? Colocar aí Lapidadas, quando o problema é porta de promoção. Minha amiga Raquel já colocou aí. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Nós vamos ler no texto em 1 Samuel 17, no versículo 26. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 26. E você que está chegando aí a convite e que não me segue, eu vejo que tem muita gente que entra na live, sai da live, recebe uma palavra de Deus, mas não me segue. Você que está chegando aqui, olha, aqui em cima, não precisa sair da live para seguir. Aqui em cima tem o meu nome, você clica e vai aparecer que você não me segue e você vai lá. Ser generosa. Só as educadas, só as generosas, só as que retribuem aquilo que recebem, tá bom? Brincadeira com vocês, gente. Mas vocês que desejam receber de Deus todos os dias uma porção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no verso 26, nós vamos ler agora o texto base que vai nortear o nosso devocional de hoje. E diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aqui nós estamos vendo um cenário onde Davi, ele tinha sido convocado pelo seu pai Jessé para levar um lanchinho, para levar uma provisão, para levar algo para os seus irmãos no campo de batalha e trazer notícias de como estava a batalha, de como estavam os seus irmãos, para que o seu pai tivesse descanso no seu coração, haja vista que os seus filhos estavam lá no campo de batalha, lutando contra os filisteus. Davi leva um pouco de suprimento, de mantimento para esses irmãos e também para os chefes, para os generais, para os comandantes, para que eles recebessem algum agrado, porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, é importante a gente ter alguém que nos leve algo. E Davi estava fazendo um trabalho que o seu pai estava lhe pedindo. Só que quando Davi chega no campo de batalha, Davi se depara com o exército de Israel acuado, os exércitos do Deus vivo acuado e o exército dos filisteus dominando a situação. Porque eles tinham um homem chamado Golias, de aproximadamente 3 metros e alguns centímetros, eu não vou lembrar precisamente, me perdoe. Ele tinha
essa altura que a gente chama de gigante, mas não é tão gigante assim. Se nós vemos hoje em dia pessoas aqui nos Estados Unidos, então 2,10 metros, 2,20 metros, jogadores de basquete. Mas esse gigante, nós vamos falar assim, esse gigante, ele vinha todos os dias, ele vinha rotineiramente afrontar os exércitos de Israel. E a Bíblia vai dizer que Davi chegou no campo de batalha exatamente num período do dia onde esse gigante estava afrontando, pedindo um homem para que ele pudesse pelejar e que nessa peleja, nesse duelo, quem vencesse poderia ser o senhor daquele que foi derrotado. Isso pouparia muitas vidas. Então isso aí era o cenário onde nós estamos aqui nos deparando nessa história que nós acabamos de ler. E aí eu quero que nós extraiamos aqui 4 lições poderosas de problemas que são portas de promoção. Nós estamos vendo Davi e fazer aquilo que o seu pai manda, levar suprimento, levar mantimento, levar comida. Davi estava trabalhando quando seu pai o chama para que ele possa fazer algo que ele precisava. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. O teu pai, o nosso pai, te chama para fazer algo, para servir. E mesmo assim você depara com um problema muito maior. Mas eu quero dizer para você, existem situações que o próprio Deus, ele te coloca para que você brilhe a luz de Cristo nesses lugares. Como assim, Lídia? Davi já estava sendo preparado por Deus para se mostrar um grande rei. Eu quero dizer para você, as adversidades que você passa na sua vida, no secreto, no oculto, as lutas que você vence no joelho, no jejum e na oração, elas estão te preparando para que quando você aparecer num cenário público, as ferramentas espirituais que você tem buscado em Deus vão se sobressair e vão fazer com que você alcance uma projeção muito mais abrangente do que aquilo que você tem vivido nos dias de hoje. Você crê? Então você não entende por que tantas vezes você precisa matar o urso e o leão. Porque muitas vezes no seu dia a dia, fazendo as coisas simples, porque Davi, quando estava cuidando daquelas poucas ovelhas, a Bíblia diz que vinha o urso e ele matava. Vinha o leão, ele tomava pela barba, despedaçava no meio e destruía aquele adversário. Você não entende por que você é levada por Deus para resolver situações que parece que outras pessoas estão matando um gatinho, enquanto eu e você estamos vencendo o urso e o leão. Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa manhã, Deus está confiando batalhas a mulheres que têm estrutura espiritual para ocupar a posição de governo em situações estratégicas que o próprio Deus decidiu te colocar. Então, enquanto tem mulheres que é matando um gatinho, espantando o cachorro, a gente tem que matar o urso e o leão. Porque isso está forjando em nós um caráter de mulheres que, ao ver problemas, elas não vão ficar colocando a mão na cabeça e dizendo, meu Deus, o que fazer? Elas vão ser aquelas mulheres que vão dizer assim, venham até mim, porque eu sei o que vai ser e a situação como será resolvida. Eu tenho a estratégia para que esse problema seja resolvido. Mas entenda, existe uma diferença de mulher que soluciona problemas, que se apresentam a elas, e de mulheres criadoras de problemas. Vocês conhecem? Aqui não. Aqui nas lapidadas só tem mulheres solucionadoras de problemas. Mas existem mulheres por aí que arrumam problemas para si. Como que você arruma problema? Quando você vai e se mete numa sociedade sem orar ao Senhor. Quando você vai e faz um negócio com alguém sem antes buscar a Deus, pedindo o sim e o amém.
pedindo que ele diga sim ou não. E se ele responder não, Lídia, o não é um protetor. E se ele não responder sem resposta, sem direção, você permanece aonde você está até Deus responder. Então, essa mulher, que é uma mulher que não busca problema, que não cria problema, é uma mulher que ora antes de qualquer passo na sua vida. Se eu vou comprar uma casa, eu vou orar. Se eu vou fazer uma aliança, eu vou orar. Se eu vou fazer uma viagem, eu vou orar. Se eu vou trocar o meu filho de escola, eu não sei quais são os valores que estão sendo ensinados naquela escola. Eu vou orar. Então, uma mulher que vai escolher qual a profissão que ela vai seguir, ela vai orar. Uma mulher que vai iniciar um negócio, ela vai orar. Porque ela entende que cada passo que o crente dá, ele precisa ser guiado por quem já escreveu a história dela. E ela sabe que o final da história dela, que Deus escreveu, é uma história de vitória. Então você quer garantir que o teu coração, Deus está levantando mulheres aqui que vão ter garantia de que o seu coração está entrelaçado, alinhado com o coração de Deus. Deus não quer você tomando atitudes e só depois você perguntar para Deus o que fazer. É claro que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Mas Deus está levantando um exército de mulheres aqui, que elas são mulheres vigilantes, que ao invés delas arrumarem problemas, criarem situações, elas são mulheres que elas visualizam quando o problema vem. E elas identificam a situação e vão resolver, assim como Davi fez. E aí nós vamos aprender algumas lições com esse homem, com essa situação de Davi. Quando o problema é porta de promoção. Davi, quando ele chega no campo de batalha, Davi não estava ali por vontade própria. Aí você está aí pensando, Senhor, eu estou diante desse problema, eu não procurei esse problema. Essa situação veio até mim, de repente no seu trabalho, você viu que um problema que outra pessoa criou, isso caiu no seu colo como uma bomba. E você está dizendo, Senhor, não foi eu que criei esse problema. Talvez você esteja passando por uma situação que um familiar seu arrumou, criou, e isso veio até você, e você está falando com Deus, Senhor, não fui eu que busquei viver esse problema. Mas Deus está falando para você, se você buscar de mim no secreto, se você buscar de mim na intimidade, quando você estiver em público, você vai somente deixar transparecer aquilo que você já foi forjada no secreto. Armas espirituais, estratégias do céu. Então, quando Davi ele vai descer a peleja, Davi não foi buscar afrontar o Golias, aquele homem, por conta de vaidade. Não, Davi entendeu que aquilo que aquele homem estava fazendo, e para a gente compreender um adendo aqui nessa história, nós não vemos Davi, momento algum, chamando Golias de gigante. Quem chama de gigante somos eu e você. Davi pega o ponto fraco daquele homem, ele começa a discernir a situação, as pessoas começam a correr a boca miúda dizendo que, olha, quem matar Golias vai receber a filha do rei, vai receber isenção de impostos, a sua família vai ficar isenta de pagar tributo para o rei. Ou seja, tem muitos benefícios para aquela pessoa que resolver esse problema. A mulher solucionadora de problemas, ela vai colher benefícios que as pessoas à sua volta, elas vão olhar e vão dizer, mas por quê? Por que que ela está gozando, vivendo esse resultado e eu não?
Porque existem mulheres medrosas, existem mulheres que têm um espírito de medo. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, eu não te dei espírito de medo. Você não vai fugir dos problemas, você não vai criar problemas. Mas quando os problemas vierem, você vai ser nomeada. Sabe? Nós somos chamadas aqui nessa terra como embaixadores do rei. Os embaixadores, em momentos de conflitos, eles são chamados para solucionar problemas entre países, entre um país e outro. Então você vai ser essa mulher estratégica. Coloca aí nos comentários agora, eu sou a mulher estratégica. Então, quando a gente entende, Davi em momento algum, então eu quero te dizer, a primeira lição que nós já aprendemos aqui, pare de chamar problema de gigante. Pare de chamar problema de problema, chama de desafio. Pare de chamar aquele problema pequeno que está se apresentando diante de você e dando uma projeção. Você pega a lupa, olha aqui, ó, tem uma lupa aqui. E você mete a lupa assim, ó, e faz aumentar um problema, na verdade, que ele tinha um tamanho micro. E você usa uma lupa para aumentar o problema e ver esse problema muito maior do que ele é. Davi, ele não chama em momento algum o gigante de gigante. Quem chama somos eu e você. Davi olhou para o problema e ele identificou aonde aquele problema poderia ser menosprezado. Deus está nos falando aqui nessa manhã. Despreza a afronta. Despreze o problema. No sentido de que, Lídia? No sentido de você não colocar maior projeção, dar mais magnitude ao problema do que ele realmente é. Davi, quando olhou para o gigante, na verdade para o Golias, vamos chamar ele do jeito que ele tem que ser chamado, do Golias, Davi olhou e viu que Golias não tinha aliança com Deus. Ei, eu quero dizer para você, mulher lapidada, mulher aliançada com o Senhor, você tem uma aliança com o Todo-Poderoso. E essa aliança que você tem com Deus faz com que você tenha domínio de situações que aparentemente serão destruidoras. Essas situações, se batessem na porta da casa de outra família, iria destruir. Deus está dizendo, pessoas aqui que receberam diagnósticos médicos. Essa doença é para a morte. Não há tratamento no Brasil. Não há possibilidade de tratamento. Você vai ter que fazer com que essa doença vire o seu normal. Deus está dizendo para mulheres que receberam carta de despejo, mulheres que estão recebendo cartas de dívidas sendo cobradas e você não tem como saldar e você está levando diante de Deus, Deus está dizendo para você, o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito maior. Essa afronta que está vindo contra você, você precisa olhar para ela e ver que o que Deus tem para você é muito maior do que essa situação que você está enfrentando. A Bíblia diz que Davi pergunta qual será a recompensa do homem que tirar a afronta de Israel naquela situação. E depois ele faz uma pergunta. Ele dá a Golias o nome que ele merecia. Afinal de contas, era um símbolo de todo israelense, de todo israelita, de todo judeu, ter a sua aliança com Deus, todo homem
tinha que se circuncidar, na verdade. Essa aliança, esse símbolo, mostrava que a pessoa tinha uma aliança com Deus. E Golias foi chamado por aquilo que ele realmente era diante de Davi. Um homem sem aliança. E Davi pergunta assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: coloca diante de mim essa afronta. Porque Davi, ele não quis lutar sozinho. Ele falou assim: o quê? Eu vou botar essa afronta diante do Senhor. Davi logo chamou Jesus. Davi logo chamou Deus para o seu campo de batalha. E eu quero dizer para você, a segunda lição que nós aprendemos aqui: chame Deus para os seus problemas. Chame Ele para os seus problemas. Quando você vê que existe um problema que você não tem a capacidade, você precisa levar todos os seus problemas ao Senhor. Porque quando o problema não é criação nossa, Deus está dizendo para mim e para você: é uma oportunidade que eu estou lhe dando para promover aquilo que você tem gerado no secreto. Quando a origem do problema está em Deus, ela nasce em desafios que o próprio Deus colocou para você. Nós precisamos entender, a academia do céu, ela é diferente. A academia de Deus é fazer com que eu e você nos deparemos com situações desfavoráveis e que a gente receba do Senhor estratégias, mas as estratégias elas serão buscadas no joelho. No joelho. Numa palavra, num devocional lapidado, às 7h57, de segunda a sexta. Serão estratégias buscadas no jejum e na oração. E essa adversidade que Deus está fazendo com que você passe, as lições que nós estamos aprendendo aqui, a primeira é: Deus usa gigantes para revelar guerreiras escondidas. Davi estava invisível diante de Golias. Ei, você estava invisível nessa tua empresa. Quando de repente um problema explodiu e você recebeu a notícia de que todo mundo seria demitido se isso não fosse resolvido. Você foi pega de surpresa quando de repente o seu marido foi demitido e as contas começaram a se avolumar. E Deus está te dando uma estratégia de negócios hoje, para que você olhe para essas dívidas e digam assim: elas não são maiores do que o meu Deus. Deus está dizendo para você nessa manhã que esse gigante, que esse problema vai te revelar como uma guerreira do Senhor. Davi era invisível. Talvez você se sinta invisível diante de muitas pessoas. Mas esse problema está fazendo com que você tome a visibilidade que Deus deseja para a tua história. Mas os problemas vão revelar o que você buscou no secreto. Por isso que nós precisamos buscar sem cessar, orar sem cessar. Porque no secreto, no nosso dia a dia, na intimidade, no joelho todos os dias, na oração contínua, na leitura da palavra, no devocional lapidados, você vai recebendo munição, você vai sendo lapidado, você vai recebendo estratégia, para que você, quando você se deparar com um problema, você identificar que aquele problema, ele não veio para te destruir, mas veio para te promover. A segunda lição: a preparação secreta sempre antecede a promoção pública.
É o que eu acabei de lhe dizer. Davi era fiel com poucas ovelhas. Talvez você esteja cuidando de poucas mulheres aí no seu ministério. Talvez você esteja cuidando de um ministério há tanto tempo com poucas mulheres. E muitas vezes vem leões, ursos para você destruir e matar. Muitas vezes vem situações em que você realmente se sente como que você está tendo que lutar contra leão e contra urso. Mas Deus está dizendo para você, é no secreto, que armas poderosas são forjadas para que Ele te promova em público. Toda mulher lapidada por Deus é testada em silêncio antes de ser promovida em público. Deus não investe em projetos que quando ele for testado... Você já viu? Quando as pessoas, empresas, elas vão apresentar um protótipo numa feira de tecnologia e quando os engenheiros vão colocar ali perante o público aquela planta para rodar e aí o negócio começa a fumaçar, o negócio começa a não funcionar. Isso não acontece com Deus. Quando o projeto é de Deus, Ele vai fazer com que você seja forjada no secreto, lapidada no secreto, lapidada em Deus para que Ele possa te promover no momento certo, na hora certa, para que você não seja envergonhada e o nome do Senhor seja glorificado. Você crê? E a terceira lição que nós aprendemos hoje, que nós vamos aprender hoje, é que você precisa parar de colocar na mão do inimigo as situações da sua vida. Às vezes a gente dá mais crédito naquilo que acontece contra nós, para o diabo, para Satanás, do que para Deus, que é todo poderoso, soberano, na minha e na tua vida. Nem todo problema é do inimigo. Às vezes é Deus te dando uma oportunidade para transparecer aquilo que você buscou no secreto com Ele. Então pare de dar ao inimigo, ao diabo, ao opositor da nossa alma, o crédito por aquilo que Deus te oportunizou. Para que você transparecesse aquilo que você tem buscado no secreto. Existem oportunidades de resolver problemas, assim como aconteceu na vida de José. José estava sendo forjado secretamente, e principalmente o seu caráter, principalmente a sua parte emocional. José estava desenvolvendo inteligência emocional, equilíbrio. Deus está falando de mulheres aqui que vão parar de ser conhecidas como aquelas mulheres desequilibradas na família. Não fala para fulana não que fulana desmaia. Não fala para fulana não que ela treme que nem vara verde. Ei, minha irmã, Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de domínio próprio. Deus está levantando um exército de mulheres que, ao ouvir um problema, elas não vão fugir da situação e vão deixar que o problema se alastre e tome conta e vá contaminar outras pessoas. Não, você como uma mulher de Deus, você vai ser conhecido como um tanque de guerra. Você vai ser conhecido como uma mulher valente que vai para cima. Você vai para cima do problema. Porque a palavra do Senhor nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus está dando estabilidade emocional a mulheres aqui. O seu primeiro pensamento não vai ser mais, ao ouvir uma notícia ruim, vou para a cama, vou me cobrir e vou esperar o mundo acabar. Não. Isso já não é mais para você, minha irmã. Já não é mais para você. Deixa essa parte da tua vida para trás.
Deus está dizendo que você vai olhar para o problema, vai encarar esse problema e vai dizer: Satanás, tu veio aqui, tu vai sair queimado pelo poder do nome de Jesus. Você vai se imbuir das armas de Deus, da força do Senhor. Você vai com Cristo. Você vai com exércitos de anjos para cima do problema, para cima da situação. E vai colocar esse diabo para correr da tua casa, da tua vida, da tua família. Você vai ver o teu filho mudando de comportamento por conta de companhias erradas. Você vai ver a sua filha mudando de comportamento porque começou a jogar um jogo que tem umas simbologias, umas influências malignas. E ao invés de você ficar de longe, como se você tivesse acuada com medo, você vai pra cima e vai saber: ei, o que tá acontecendo aqui? Que situação é essa aqui que tá rolando? Como um bom carioca falaria: o que tá rolando aqui? E você vai decidir: aqui não, aqui sim, corta essa porta aqui, fechou, acabou, o jogo acabou, eu que mando aqui e acabou. Amém? Amém? Você recebe essa palavra para o teu coração? E a quarta lição que nós aprendemos aqui: a unção não te isenta da guerra. Na verdade, a unção, ela é uma capacitação para você enfrentar desafios, problemas que qualquer outra pessoa, sem a unção, sucumbiria diante desse problema. Você está sendo chamada, convocada, para que você entenda que você, ungida, você e Deus, é maioria absoluta para enfrentar todo e qualquer problema, adversidade. Pode vir através de doenças, pode vir através de calúnias, de perseguições, de problemas que batem à nossa porta, que nós gostaríamos de ter a capacidade, a possibilidade de que aquilo nem chegasse até nós. Mas Deus está dizendo: eu vou usar essa situação para glorificar, para fazer que o meu nome seja enaltecido na tua vida. E a Bíblia diz que Davi, ele vai dizer ao rei Saul de que ele tinha a estratégia necessária, a capacidade necessária. Mas eu quero dizer algo para você, para te alertar, minha irmã. Entenda que essa atitude vai trazer muita oposição. Quando eu e você nos posicionamos, você vai atrair a oposição de pessoas que elas são até do teu sangue. Você vai atrair a oposição de pessoas que deveriam estar te apoiando. Você vai atrair oposição de pessoas que elas deveriam estar lutando a mesma causa que você. Mas quando Deus te levantar e te posicionar, as pessoas não vão suportar ver Deus fazendo através da sua vida. E você precisa estar preparada para isso. Porque quando a gente lê no versículo 28, a Bíblia diz que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Às vezes, irmãos, às vezes, pessoas da mesma linhagem, quando vê Deus nos levantando para resolver um problema, para te projetar, para te posicionar, para te honrar, existem pessoas que vão se acender a ira contra você. E aí sabe o que você precisa fazer? Como Davi fez. E desviou-se dele para outro e falou conforme essas palavras. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: não responda à afronta. Dentro de problemas, não responda à afronta. A afronta virá.
Existem pessoas que não estão preparadas para ver Deus fazer com que problemas sejam portas de promoção para mim e para a tua vida. E tá tudo bem. E Davi, vocês sabem o final da história. Davi vai ao fronte de batalha. Davi lança uma pedra na cabeça de Golias. Davi arranca a cabeça de Golias e Davi começa a ser honrado em Israel. Os problemas que você solucionar vão ser como medalhas de honras no seu peito, para promover o nome do Senhor na tua vida e que seja revelado tudo aquilo que você tem buscado no secreto. Então eu quero dizer para você, te incentivar, continue orando. Continue buscando, continue fazendo o que você está fazendo, continue cuidando das poucas ovelhas, continue cuidando daquilo que Deus deu para você, porque no tempo certo vai vir portas de promoção, virão portas de promoção para você, para que Deus faça transparecer tudo aquilo que você tem gerado nele em oculto. Gerado nele na intimidade, gerado nele no quarto. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mulheres que estão vivendo desafios e problemas que elas não gostariam de viver, elas não buscaram viver. Mas Deus escolheu você para enfrentar esse Golias agora, porque é necessário que esse Golias seja derrotado de uma vez por todas. Deus está dando estratégia para mulheres aqui que estavam vivendo problemas repetitivos na sua casa. Esse problema sempre se apresentava, mas Deus agora, Ele está te posicionando para que você corte esse mal pela raiz. Davi poderia ter dado uma pedrada na cabeça de Golias e deixado ele lá prostrado. Mas Davi resolveu cortar o mal pela raiz. Deus está dando armas espirituais para mulheres aqui. Você vai fazer com que esse problema seja extirpado da sua casa. Deus está dando autoridade para mulheres aqui, para que os problemas que ela estava enfrentando, muitas vezes ela estava tendo concessões com o problema. Problema do lado de cá, ela do lado de lá e vivendo em comum acordo. Mas Deus está dizendo para você aqui, eu estou te dando uma unção, uma capacitação, para que você elimine esse problema de uma forma completa. Deus te dará vitória. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o Golias que você está enfrentando. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Mas eu quero pedir ao Senhor que te revista de ousadia, de armas espirituais. E se for consequência de coisas que você buscou, que o Senhor tenha misericórdia de você. E que te revista de quebrantamento, de humildade, de arrependimento, para que você não perca a oportunidade de fazer com que esse problema te promova também. E que você não fique distraída com coisas terrenas que possam te roubar o timing, o tempo de ser promovida por Deus nessa estação da sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos assiste em todas as nossas fraquezas. Nós estamos aqui, Senhor, forjando as nossas armas, buscando armas espirituais poderosas
para que nós nos tornemos mulheres solucionadoras de problemas, lapidadas por Deus, como flechas polidas para quando nós formos lançadas da tua aljava. Senhor, nós sermos uma seta que acerta o alvo. E o teu nome seja glorificado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Senhor, levanta mulheres aqui, Senhor, como um exército de mulheres que vão usar os problemas como porta de acesso para a promoção e divulgação e propagação do teu nome. Nós não vamos nos calar, nós vamos entoar cânticos de louvor e de adoração pelas vitórias que o Senhor nos deu, nos dará, em nome de Jesus. Não deixe o espírito de medo paralisar as suas filhas. Vai, Senhor, nas situações mais difíceis e desafiadoras que as tuas filhas têm enfrentado, dando para elas estratégias. Senhor, que elas possam ver aquilo que ninguém vê, que elas sejam, Senhor, conhecidas como solucionadoras de problemas. E faz, Senhor, o teu nome grande. Eu entrego, Senhor, o dia das tuas filhas. Tudo aquilo que elas forem resolver no dia de hoje, vai adiante delas, trazendo, Senhor, sabedoria, graça e favor. Que elas encontrem graça e favor em relação a todas as áreas das suas vidas. Que elas encontrem graça e favor diante de reis, diante de governos. Libera, Senhor, chaves estratégicas para tuas filhas acessarem soluções impossíveis que elas estavam aguardando, esperando. Eu creio, Pai, Tu está abrindo portas de trabalho para mulheres que, quando elas chegam no setor de trabalho, Senhor, elas são aquelas mulheres que desenrolam tudo, elas são aquelas mulheres que resolvem tudo. Elas serão mulheres estratégicas no seu setor. Elas serão mulheres estratégicas nos departamentos da sua igreja. Elas serão mulheres estratégicas na sua família. Famílias que vivem em conflito, famílias que vivem, Senhor, em desunião. Ela não vai fomentar, ela vai ser a balança de equilíbrio dessa casa. As pessoas virão a ela, Senhor, assim como subiam a Débora para pedir conselhos. O Senhor está nos levantando e nos posicionando com essa unção. Coloque a mão na sua cabeça agora, minha irmã. Como profeta do Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo agora sobre a tua vida uma unção especial. Uma unção de ousadia para enfrentar inimigos que ninguém mais enfrentaria. Uma unção de equilíbrio emocional para você não perder o teu equilíbrio, as tuas forças, quando o problema vier até você. Você não será uma mulher que se desesperará quando houver um problema sério na sua casa, na sua vida, na sua família. Você vai ser conhecida como a mulher que consegue se manter de pé quando todos já estão desabando. Você vai ser um ponto de equilíbrio dentro da sua casa, da sua família. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo sobre você estratégias espirituais, sabedoria, favor do Senhor, para que você, em ambientes, você vai ser essa mulher estratégica para resolver problemas que ninguém mais resolveria. Eu profetizo isso na autoridade do nome de Jesus. De Jesus e glórias a Deus. Minhas irmãs, que bênção! Nós, infelizmente, chegamos ao fim, mas amanhã nós temos o nosso encontro marcado. 7h57, horário de Brasília. Eu quero dizer para você, essa live, ela não fica salva aqui. Ela fica salva lá no nosso canal no YouTube.
Quem já está no nosso canal no YouTube seguindo o canal, quem já deixou um comentário em pelo menos um vídeo do nosso canal no YouTube. Quando você curte o vídeo, quando você segue o canal, quando você deixa um comentário, você sinaliza para o algoritmo que esse conteúdo é importante e você me ajuda a difundir a palavra de Deus. E eu quero te fazer um convite especial. Sábado agora nós temos o nosso encontro ao vivo, in person. Nós temos o nosso encontro Lapidadas aqui em Orlando. Quem é de Orlando aqui, gente? Quem é de Orlando aqui? Coloca aí nos comentários. Você que é de Orlando e região, nós estaremos no sábado no encontro Lapidadas e vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Traga uma amiga, traga um amigo. Nós estamos aqui bem centralizado aqui em Orlando. E você que está aqui, convide amigas para estarem conosco. Vou postar no story agora o banner com o endereço para que você se prepare para estar com a gente. Nós vamos ter uma palavra poderosa que está ardendo no meu coração. Vamos ter louvores poderosos. É um tempo onde nós vamos receber um refrigério de Deus, estratégias. Imagine, se é bom aqui online, imagine ao vivo. Então você é minha convidada, você está convocada. Quem sabe? Estou vendo gente dizendo, queria estar aí. Quem sabe o Senhor não nos dá a oportunidade de fazer uma edição do Lapidadas aí no Brasil. Gera comigo isso em oração. O meu desejo é que a gente vá em breve ao Brasil. Então gere em oração. Gere em oração. Gere em oração. A palavra do Senhor nos diz: tudo aquilo que pedirmos em oração, crendo, nós receberíamos. E eu creio que Deus nos dará essa oportunidade rica. Mas enquanto Deus não nos dá essa oportunidade, vamos nos encontrar aqui em Orlando, neste sábado, 10 horas da manhã. Tá bom, gente querida? Amanhã, 7h57, nós estamos aqui, querendo Deus, para dividir com você mais uma porção da palavra de Deus. A live vai ficar salva no YouTube, corre lá. Eu conto com você, que você pegue esse link e mande lá nos seus grupos do WhatsApp, para que Deus possa fazer com que esse canal cresça e que você seja instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Um beijo, meu povo, fiquem com Deus e até amanhã, querendo Deus. Tchau, tchau.